Glória a Deus. Texto áureo da nossa lição, Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática: crescer de forma integral e uniforme, como Jesus cresceu, deve ser o alvo de todo cristão. Nossa leitura bíblica, a primeira está no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 46 ao 49, e a segunda, Lucas, capítulo 3, do 21 ao 22. Nos diz assim a Sagrada Escritura, Lucas 2, 46 a 49. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E, quando o ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 3, 21, 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender a tua vontade, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e praticá-la, Senhor, para que possamos permanecer no caminho, na verdade e na vida. Tira de nós o que não te agrada, tira de nós o que não convém, tira de nós o que não condiz com a Escritura, lava-nos, santifica-nos, purifica-nos, ajuda-nos nessa manhã, Pai, a entender a tua vontade. Abençoa aqueles que estarão ministrando a tua palavra e aqueles que estarão ouvindo tanto aqui no santuário como pela internet. Que cresçamos no conhecimento, que possamos absorver o que o Senhor tem para nós, Pai. Guarda a nossa vida, guarda os nossos caminhos, guarda a nossa mente para que ela seja uma mente saudável, a mente de Cristo. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Podeis, irmãos, se assentar. Queremos dar aqui as nossas boas-vindas aos nossos internautas, os nossos amigos da BD, online, que tenham um bom domingo, uma boa manhã de domingo, outros uma boa tarde, e que Deus possa abençoar de uma forma grandiosa este dia. Muito bem, estamos, irmãos, dentro de um trimestre maravilhoso, quando assim estamos estudando a vida de Jesus através do evangelista São Lucas, e confesso aos irmãos que cada domingo que passa eu estou amando mais esse livro. Mais do que a gente amamos a palavra do Senhor, mas o livro de Lucas realmente ele é muito fascinante. Ele é carregado de muitas informações que a gente passa desapercebido ao longo do tempo. E à medida que a gente se para um pouco para se dedicar em estudar a palavra do Senhor, a gente vai aprendendo cada vez mais. E o livro de Lucas, ele tem muitos detalhes que os outros livros não trouxeram, mas louvamos ao Senhor, louvamos a Deus por isso e pedimos ao Senhor que cada um de nós nesta manhã possamos sair daqui mais uma vez iluminados, irmãos, agraciados por Deus. Amém? Que a palavra de Deus venha agregar grandes valores em nossa vida. Isso faz uma diferença muito grande na nossa caminhada aqui neste mundo.
E hoje, irmãos, nós temos, como disse o pastor Luciano, o título da nossa lição, lição de número 3, a infância de Jesus. A infância de Jesus. É um tanto difícil falar um pouco desse assunto, porque a Bíblia não traz muitas informações a respeito da infância de Jesus. Quem mais traz informações é Lucas. Muito se fala a respeito da infância de Jesus, muitos livros no primeiro século, no segundo século. As pessoas queriam saber, ter informações a respeito desse Deus que passou por aqui e não tinham informações, e parece-me que eles começaram a carregar alguns livros, dando informações que depois não teve apoio no cânon sagrado, e aí ficou por aí perdido, e muitas pessoas se apegam desses livros, e o inimigo ele é muito esperto. E até o Corão também traz informações a respeito da infância de Jesus de forma assim muito distorcida. Porém, irmãos, nós vamos nos ater assim no que a Bíblia traz. Não adianta nós ficarmos aqui dizendo que alguém falou que Jesus fez isso, que era infância, que Jesus fazia passarinho e depois soprava e o passarinho saía voando. Não adianta. Se não está na Bíblia, não adianta nós perdermos tempo aqui dizendo que alguém falou que Jesus fez isso como infância, quando era ainda criança. E nós vamos nos ater na palavra de Deus, porque se você ficar sabendo o que a palavra de Deus disse, então é o bastante. Porque não é necessário saber além daquilo que a Bíblia nos dá essa informação. Amém? Então, se está aqui, é porque o Espírito Santo entendeu que isso era o suficiente, era o importante para a nossa vida. E até porque Jesus veio com uma proposta aqui na terra. Ele veio com uma proposta. E a proposta dele veio salvar os que se haviam perdido. Então, fazer um engenho de algo que não está na Bíblia, nós não vamos nos ater aqui nesta manhã. Amém? Muito bem. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática, crescer de forma integral e uniforme, como Jesus cresceu, deve ser o alvo de todo cristão. Amém? Muito bem, irmãos. No domingo passado, nós terminamos aqui, dando aqui um link na sequência do nascimento de Jesus. E hoje nós vamos adentrar na infância de Jesus, entendendo perfeitamente que existem assim, pontos, né? Lucas dá alguns pontos. Lucas vai tratar do nascimento de Jesus. Lucas vai tratar do nascimento de João Batista, ou seja, depois de 6 meses, Jesus nasce. Depois que Jesus nasceu, Lucas vai pontuar o 8º dia. O 8º dia é quando Maria vai fazer a apresentação de Jesus no templo para ser circuncidado. Ele era vindo de uma família judia, então esse era o procedimento. Depois Lucas vai pontuar mais 33 dias, quando Maria vai fazer a apresentação de Jesus no templo e leva ali os 2 pombinhos. Depois, Lucas vai pontuar Jesus só daqui 12 anos. Vamos observar. 8, 40 dias. Depois dá um salto para 12 anos. E depois de 12 anos, vamos acrescentar aí mais 18 anos.
30 anos. Então é isso que a Bíblia informa. Esses pontos, né? O nascimento, 8 dias, depois mais 33 dias, depois 12 anos, e depois Jesus aos 30 anos de idade. Lucas vai dar uma informação que depois dos 40 dias, Jesus foi com Maria e José para a Galileia. Essa é a informação que Lucas traz. Mateus traz uma informação nesse meio, que para nós é muito importante. Abra comigo a sua Bíblia, no livro em que escreveu Mateus, no capítulo 2. Eu estou passando em seus irmãos, porque é importante nós sabermos o que aconteceu nesse período do nascimento de Jesus até os 30 anos. O que a Bíblia traz de informação? No capítulo 2 de Mateus, nós vamos ter uma informação que Lucas não traz. Maria segue para a Galileia. Mateus vai dar uma informação que depois da purificação, na verdade, Maria permanece em Belém. Ela permanece em Belém, quando ela recebe a visita dos magos, e nesse período, provavelmente ali, ela fica ali morando em Belém. Depois, ela recebe a informação do anjo para sair de Belém e ir para o Egito. E depois, ela recebe a informação do anjo que Herodes, aquele que procurava matar Jesus, estava morto. E eles voltam para Jerusalém. Na verdade, o anjo diz, olha, você segue para a Galileia. E ela vai morar novamente na cidade de Nazaré, ali na Galileia. Então você percebe que ela faz esse percurso, ela permanece em Jerusalém, de Jerusalém ela vai para o Egito, e do Egito ela segue para a Galileia. Lucas dá a informação que Jesus foi direto para a Galileia. Na verdade ele foi, mas ele fez primeiro esse percurso, o Egito, e depois do Egito que o casal seguiu com Jesus, provavelmente com 2 anos de idade, para a cidade de Nazaré. A gente fala cidade, eu disse aos irmãos aqui domingo passado, que a gente fala cidade, mas na verdade era um aglomerado de gente. Há quem diz que era um pequeno povoado muito simples. O Velho Testamento não traz nenhuma informação da cidade de Nazaré. Foi um aglomerado que aconteceu no período interbíblico, juntamento de pessoas que ali moravam naquela pequena cidade. E foi nesta cidade que Jesus passou praticamente 25 anos morando. Cidade muito pobre, irmão. Muito simples. Há quem dizia naquela época, porventura viria alguma coisa boa de Nazaré? Não tem nada. Como pode sair dali alguém com expressão? Dificilmente em Nazaré sairia alguém de expressão, porque a cidade não tinha nada que eu pudesse oferecer para que transformasse alguém ali num ícone, uma pessoa importante. Então Jesus ficou oculto praticamente nessa cidade, trabalhando como carpinteiro, praticamente oculto, porque se ele morasse na cidade de Jerusalém, ou em outra cidade de ponta naquela época, então eu creio que as coisas se tornariam um pouco diferentes. Porém, quis Deus que o seu filho ficasse no anonimato todo esse tempo. Todo esse tempo. E isso vem de contra essa doutrina da prosperidade. Prosperidade.
dizendo que Jesus era rico. Absolutamente, irmão. Ele sempre foi rico, mas aqui ele se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Amém? Então, Jesus ficou praticamente nessa pequena cidade de Nazaré, e depois nós vamos ter informação, depois dos 12 anos, José e Maria eles estavam juntos no templo. Depois dos 12 anos, José desaparece. A Bíblia não menciona mais o nome José, o pai. É a última vez que é mencionado o nome de José junto com Maria. Já lá no primeiro milagre, naquele casamento onde Jesus foi realizar o primeiro milagre, José já não estava mais ali. Não participou daquela reunião, daquele casamento. Então se subentende que ele deve ter partido antes. E Jesus assumiu a carpintaria do seu pai nessa pequena cidade chamada Nazaré. Amém? Então, esse é um pequeno relato que eu estou trazendo aos irmãos da vida de Jesus, da sua infância, as informações que a Bíblia traz a respeito do nosso Deus e o nosso homem Deus. Amém? Ficou, irmãos, alguma dúvida? Não? Então vamos para a nossa introdução. As Escrituras revelam que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Ao dizerem que Jesus é 100% Deus e 100% homem, teólogos cristãos estão afirmando essa mesma verdade de uma outra forma. Deus se humanizou em Cristo. E isso é conhecido na teologia cristã como o grande mistério da encarnação. Conhecer o Jesus divino é maravilhoso e bíblico, mas conhecer o Jesus humano ou é da mesma forma. Aqui vamos aprender que Jesus cresceu como qualquer ser humano. Ele cresceu física, social e psicológica e espiritualmente. Em cada uma dessas dimensões, ele deixou rico aprendizados para todos nós. O livro de Lucas, irmãos, ele vai enfatizar aquilo que a maioria dos teólogos, dos pregadores, acaba tomando assim um caminho, dizendo da deidade, do poder de Jesus, Filho de Deus, enfim, um lado totalmente espiritual, a deidade de Jesus. Mas Lucas, ele vai trazer assim, e vai enfatizar aos gentios a humanidade de Jesus. Esse Deus homem, ele vem com toda a força, trazendo que ele era Deus, mas ele vem enfatizar de muito forte o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Aparece mais de dezenas de vezes no seu livro, dizendo o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem veio buscar, dando assim informações aos gentios, que este Deus se fez homem. Então, para ele, para Lucas, era muito assim, ele se aplicou muito nisso, porque, irmãos, é realmente algo assim impressionante. Trazer à humanidade e entender que Deus esteve aqui. Esteve aqui como homem. E ele vai carregar o seu livro, dando essas informações, que este Deus se humanizou e esteve entre nós. E ele vai dizer, assim, dados importantes, que a respeito, quando Jesus vai, ali no 8º dia, ele vai circuncidar-se. Ele vai fazer uma cirurgia, como sendo um homem, como tendo um órgão genital. Isso aí é muito importante. Jesus era um homem normal. Jesus tinha braço, Jesus tinha olhos,
Jesus andava, ele tinha toda a formação humana, ele era um homem normal. E isto é muito importante, porque isto vem, irmãos, trazer informações para repelir qualquer tipo de heresia. Trazer que Jesus chegou aqui como um ET, como um ser que chegou aqui, apareceu, e não, Lucas vem trazer informação que Jesus era realmente um homem que esteve aqui. Mesmo ele sendo Deus, mas ele chegou como um homem. Ele nasceu de forma sobrenatural. Essa é uma realidade. De forma sobrenatural. Porque ele veio sobre graça e obra do Espírito Santo. Então é uma forma sobrenatural. Agora, ele veio como homem de forma natural. Viveu como natural. Ele sentia canseira, ele sentia tristeza, ele sentia cansaço, ele sentia tudo isso como homem. E até porque, irmãos, lá no céu, ele não era homem. Lá ele viveu como Deus. Lá ele não vivia como Deus e homem. Então, quando a Bíblia fala que Jesus crescia, 2:52, ele crescia Jesus em sabedoria. Isso traz uma informação que ele passou por um processo de aprendizado aqui na terra, como homem. Ele passou por todos os processos de aprendizado. Ou seja, ele aprendeu a andar, quando pequeno. E quantas vezes ele caiu? Cai ou não caiu? Saiu correndo, caía. Mas ele não era Deus? Era Deus. Mas ele era um homem, ele estava aprendendo a ser homem. Ele estava aprendendo a se desenvolver a sua humanidade. Ele crescia, ele se desenvolvia. Ele aprendeu, ele foi na escola, como os outros meninos. É tanto, irmãos, que Jesus era um menino normal e cresceu entre os seus irmãos de uma forma assim muito normal, que quando ele começou a realizar os primeiros milagres, o povo estranhou. Como? De que jeito? Se um menino estava aqui entre nós, isso é muito importante frisar, irmãos, que Jesus cresceu, foi educado, aos 5 anos de idade, o judeu, ele passa por um processo de escola para aprender aqui está uma família judia, meia brasileira, sabe muito mais do que podia dar mais informações para não agregar valores. Mas aos 5 anos de idade, é isso mesmo, né? Ele passa por um processo de aprendizado. Aprender as sagradas letras, ter um aprendizado forte. A menina judia, ela se casa mais cedo. Mais ou menos de 12 a 15 anos, uma judia se casa. O menino, aos 18 anos. Então, significa dizer que Maria tinha aproximadamente, nessa faixa etária, quando Jesus nasceu. Então, significa dizer que quando Jesus morreu, Maria tinha aproximadamente 45 anos. Era muito nova. Era muito nova. Pela idade dela, por tudo que ela passou, por uma infância. Então, os judeus passam por uma escola muito cedo. E aprendem profissão. E assim nós vamos trabalhar nesse assunto um pouco mais na frente. Estou dando esse ponto aos irmãos para dar aqui essa deidade de Jesus, essa humanidade, essa parte humana que muita gente e o diabo é muito interessado em afastar a humanidade de Jesus. E João vai falar lá na frente, João vai falar lá na frente, Primeira João, capítulo 4, e versículo 3. Vamos ler esse versículo. Esse versículo
porque João vai tratar esse assunto. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha aí, irmãos. O pastor estava falando da infância de Jesus e eu me lembrei de algumas coisas. Com 12 para 13 anos, até hoje, o menino judeu, tem o Bar Mitzvah, que lá em Israel eles comemoram da seguinte maneira: tem a Torá, que é em forma de rolos, né, que fica na sinagoga, num lugar apropriado. Então, esse adolescente ele vai para o Muro das Lamentações, carregando aquilo junto com os rabinos, e lá ele faz os votos dele a Deus. Então, ele é entendido que dali para frente o menino tem a maturidade espiritual completa. Perfeito. Dali para frente, dos 12 anos para frente. Perfeito. Isso é muito comum lá. Na ala dos homens, né, que ficam separadas as mulheres, tem a ala do Muro das Mulheres, tem a ala dos homens. As mães, as tias, as irmãs ficam vendo pelo muro o filho, a criança da família, lá no Bar Mitzvah. É uma cerimônia bem bonita, bem interessante. Muito bom. É aquilo que Jesus praticamente fez aos 12 anos lá no templo. Isso que a irmã acabou de dizer é um procedimento, só trocou o nome, mas praticamente nos dias de Jesus não usava esse nome, mas sim era um tipo de um ritual que Jesus foi fazer aos 12 anos, quando ele não foi exatamente lá no templo, dar uma voltinha, porque foi com Maria, não. Foi passar por esse procedimento que a nossa irmã acabou de dizer. Ele fazia ali os seus votos e ali era recebido uma forma de uma emancipação. Ele era um menino agora que estava debaixo da lei. Ele agora tem assim toda uma proteção religiosa. Ele passou por um procedimento religioso. Amém? Isso é muito importante. Porque alguém diz, Jesus foi porque acompanhou Maria. Não. Jesus foi porque tinha um procedimento aos 12 anos de idade, lá no templo. Muito bem. Então, irmãos, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, não é. Cuidado. Não é de Deus. E sobre esse assunto da humanidade de Jesus, nasceu uma seita herética, logo nos primeiros séculos, chamados os docetistas. A palavra docere significa aparência, ou seja, ele parece que mas não é. Parece que é humano, mas é só divino. E essa seita foi muito combatida, inclusive pelo, já no começo, João Batista, João, o evangelista que escreve a carta, ele já vai antecipar avisando. Se negar que Jesus é humano, não é de Deus. Porque Jesus se fez carne e habitou entre nós com todas essas características de humanidade. Sendo Deus, se fez carne. Já completando um pouco o que o pastor Paulo está dizendo, nesse primeiro século, João já começou a enfrentar isso. Porque ele começa no capítulo 4 da sua primeira carta: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então João já estava combatendo esses espíritos, essas heresias que estavam se levantando assim já no primeiro século a respeito da humanização de Jesus. Por que Jesus se humanizou? Jesus se humanizou porque ele veio como homem, ele veio como Deus. Agora, ele veio como homem porque precisava de um homem para morrer. E esse homem, esse segundo Adão, não poderia ter pecado. Então por que Jesus morreu? Se ele não podia só podia morrer quem fosse pecador. E aí?
E aí? Jesus não poderia morrer. Ele nasceu sem pecado e não pecou. E a lei dizia que só poderia morrer quem pecasse. Aí, irmãos, é que entra um processo divino. Quando Jesus vai lá para o horto do Getsêmani, ali começa o caminho de Jesus se tornar pecador. Porque o pecado da humanidade caiu sobre ele. Aí sim agora, a justiça de Deus cai sobre ele. Agora ele morre. Porque senão, ele não morreria. Porque ele se fez pecado, ele foi para a cruz. Então ele foi para a cruz, como Deus ou como homem? Como homem. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele foi como homem. Ele se fez pecado como homem. Ele não pecou. Mas como ele se fez pecado, o pecado caiu sobre ele. Ele assumiu a culpa de pecado. Então agora sim, ele pode ir para a cruz. Então, irmãos, essas heresias apareceram. E está por aí, viu, irmão? Jesus era rico. Maria era santa. E Jesus teve filhos, e esses filhos foram santos, e esses filhos santos que vão para o céu. Tanta coisa que surgiu por aí, e que não quero nem perder tempo com isso, porque não vale a pena, né, irmão? Muito bem, vamos caminhar. Jesus cresceu fisicamente. A dimensão corpórea de Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu e cresceu como qualquer ser humano. Jesus em tudo era semelhante a nós, mas sem pecado. Isso é muito importante. Em tudo ele era semelhante a nós. Ou seja, irmãos, Jesus sentia tudo que você sente. Foi tentado, foi insultado, foi humilhado, foi reprovado, foi aceito, foi educado, foi ensinado, sentia frio. Quando ele nasceu, Maria colocou paninho em cima dele, por quê? Para proteger ele. Não nasceu um ET que não sentia nada. Não, mas ele sentiu, foi gerado dentro do ventre de Maria. Até essa semana alguém perguntou se Adão tinha umbigo. Se Adão tinha umbigo. Ele precisou ter umbigo, ele não foi gerado da forma que nós fomos gerados. Mas então Jesus tinha? Claro que tinha. Então, há muita coisa, irmãos, que acontece, que as pessoas ficam preocupadas, que não tem assim muito. Então Jesus tinha umbigo? Claro que tinha. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele tinha um órgão genital. Ele era um homem. E a Bíblia diz, sujeito às mesmas paixões que nós. Em tudo ele foi tentado. Em tudo. Sentia fome. Você sente fome? Foi dormir com fome alguma vez? Jesus também, quem sabe, foi várias vezes. Lá no deserto, não tinha o que comer. Acordou cedo, disse, não tem um cafezinho, não tem nada aqui. Mas vamos para o trabalho. Em João 4:6, está escrito Jesus cansado da viagem. Se assentou-se. Canseira. Irmão, andar no deserto não é nada simples. Jesus tinha canseira. Agora, Jesus, quando estava na Galileia, ele estava na Judéia? No mesmo tempo? Ele não era Deus? Ele era Deus. Mas aqui, ele estava num processo humano. Sim, pastor Paulo. Que Jesus, quando rapazinho, quanta menina que deve ter dado em cima dele, ele falou assim, o negócio é outro. Eu vim para outra coisa. Né? Eu vim para outra coisa.
Como tem gente que no estudo, por exemplo, renuncia, deixa casamento. Não, o negócio é estudar, estudar. Né? Cada um tem a sua opção. Jesus teve a sua opção de caminhar no caminho da salvação da humanidade. Ele não podia se comprometer com coisas desta vida. Por isso que ele diz, aos 12 anos já entendia isso, aos 12. Talvez, quando menor, entendesse menos, agora cada vez entendendo mais. Aos 12 diz, convém tratar dos negócios do meu pai. Eu estou aqui para outra coisa. Não é para cuidar das coisas da terra, é para cuidar das coisas do Pai do céu. Ele não estava se referindo a José, né? Porque José estava ali, Maria estava ali no templo, quando chegou e disse, o que você fez com a gente, que você sumiu? Eu estou aqui tratando dos negócios do meu pai. Ele não estava se referindo a José, ele estava se referindo a Deus. Sim. Porque esse processo dos 12 anos, é bom até o pastor fez esse comentário, a cidade de Nazaré, ela ficava 30 quilômetros de Jerusalém. 30 quilômetros era uma caminhada de um dia. De um dia. Então, quando fala 3 dias, significa dizer o quê? Eles tinham caminhado um dia. Voltaram, mais um dia. Então, são 2 dias, né? Tinha ido um dia. Para chegar em Jerusalém novamente, mais um dia. Só que quando Maria chegou em Jerusalém, ela não foi para o templo. Ela foi aonde? Jerusalém é uma cidade grande. Ela foi andar na cidade. Quem sabe Jerusalém tinha alguns lugares que os meninos de 12 anos por ali ficavam. Quem sabe? Dizer, lá em tal lugar, lá em tal lugar, lá em tal lugar. E por fim, já no final do dia, ela disse, vamos no templo. Você quer achar Jesus? Vai no templo. Amém? Vai no templo que você acha Jesus. E quando ela achou Jesus no templo, eu vejo aqui, irmãos, assim, não sei se vocês já perceberam disso. Imagine você procurar o seu filho 3 dias. Porque um dia está caminhando, 2, e mais um dia andando. Já é o 3º dia. Que estado emocional você está depois de 3 dias procurando seu filho? Você está assim, calminha? Como é que você estaria? Negócio tá que não tem mais. Mas olha como é que Maria falou. O que Maria disse? Filho, por que você fez isso com seu pai? Por que você fez isso com o papaizinho? Com a mamãe? Olha que calma. Eu me lembro que quando o Rodrigo tinha uns 3, 4 anos, nós fomos almoçar aqui num restaurante aqui, Estrela do Sul, aqui no Barão Geral, e ele estava ali brincando ali, a gente vinha, assim, tal. Eu estava sozinho, foi uma reunião quando eu dava aula, os professores, o último dia do ano, nós fomos lá ao jantar e tal, e ele, de vez em quando vinha, pegava um negocinho e corria. Depois ele pegava o negocinho e corria. E tinha um parquinho ali na frente da churrascaria. Eu perguntei para uma professora, cadê o seu filho? Então tem um parquinho aqui na frente, eles estão brincando, fica tranquilo, fica em paz. Eu falei, tá bom. Aí ficamos conversando, quando foi 10h30 mais ou menos, começou a fechar as coisas ali, vamos embora, vamos. E eu percebi, irmão, que já fazia tempinho que o Rodrigo não voltava para pegar mais nada na mesa. Aí me levantei e saí. Quando eu saí, olhei no parquinho, não tinha mais ninguém. Falei, vai. Aí eu voltei, disse, o meu filho passou por aqui? Não. Aí já começa a acender. Né? Aí volto no parque, vou, não tem mais ninguém, e já começa a rodar, e vai dentro do restaurante, e nada. E vai para o outro lado, nada. Aí chamei um garçom e disse, onde meu filho está? Ele disse, não sei.
Você começa a fazer pergunta absurda. Se o senhor não sabe, eu vou saber. Eu disse, mas não tem outro lugar que criança possa ir aqui? Ele disse, aqui não tem. Tem lá no fundo um mangueirão de porcos. Eu disse, o Rodrigo é meio curioso. Ele deve estar lá. Chegamos lá, os porcos estavam roncando, assustaram com a nossa presença e nada. Aí entramos numa sala de apresentação e rodei dentro daquele restaurante por todo lado. E nada. Aí comecei a andar no estacionamento dos carros. E o pessoal pegando os carros e indo embora. E começou a esvaziar o estacionamento. Eu volto para o parque. Entro dentro do restaurante. Aí já minha voz começa a ficar embargada. Chegar em casa sem ele. Não, é duro. Eu fiquei pensando assim, em Maria, andando em Jerusalém, já o terceiro dia, sem ele, aonde foi? Você começa a entrar, irmão, eu disse, se eu achar o Rodrigo agora, ele vai levar uma surra. Por que ele fugiu sem avisar? Você fica pensando. Aí, irmãos, os garçons disseram, olha, o senhor, a gente precisa fechar as portas. A gente precisa fechar o restaurante, já são 11h30, e já está começando já a querer chover, e já não tem onde mais eu procurar. Acho que é melhor o senhor ir numa delegacia e dar parte da polícia. Fiquei pensando, irmão, delegacia? Você pensa em tanta coisa, porque sabe que vai achar ele aonde? Começaram a apagar as luzes. Irmão, é uma sensação terrível. Terrível. Quem não passou não sabe o que é. Eu já passei. E vai se apagando as luzes, e está ficando eu e o garçom ali, poucas pessoas, e eu não... Parece que eu queria ficar ali. Não queria ir embora. De repente, irmãos, como começou a chover, alguém pegou um guarda-chuvão daquele e colocou em cima de um banco. E ele, cansado de brincar, se escondeu debaixo daquele guarda-chuva para se livrar das lâmpadas e dormiu. Quando alguém agora vai ver aquele guarda-chuva para guardar e puxa o guarda-chuva, aonde ele está? Lá debaixo. Quando eu vi ele, meu Deus, eu não sabia o que eu fazia. Se eu ria, se eu chorava, se eu abraçava, você não tem controle. Porque de muita tensão, aquela pressão cai rapidamente e você não sabe o que faz. Porque você está numa pressão muito forte. E de repente, quando você vê, aquilo vem numa velocidade muito forte, você perde as forças. Você não sabe, você ri sozinho, você chora, não sabe o que você faz. Eu penso que Maria olhou e disse, filho, por que você fez isso com o papai e com a mamãe? Isso mostra que Maria era uma mulher muito controlada também. Muito controlada. A gente precisa aprender um pouco com Maria, porque por pouca coisa a gente já parece que está levantando poeira. Olha o que Maria fez depois de 3 dias. Filho, por que você fez isso com o papai? Com a mamãe? Carinho, né, irmão? Carinho dessa mulher. Olha, irmão, Jesus morou numa casa onde a mãe e o pai eram pessoas excelentes, de primeira categoria, de primeira linha. Isso, assim, traz uma informação para nós do carinho desta mulher. Muito carinho com esse menino. E a resposta que Jesus deu é impressionante. Você não sabe, mãe, que eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ali ele já tinha consciência plena do que ele estava fazendo aqui na terra. Já sabia. Alguém disse, Jesus sabia que ele era... Claro, olha aqui se ele sabia ou não. Muito claro. Eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai.
E o interessante é que Jesus começou ali, a Bíblia diz que ele ouvia os doutores. Primeiro ele ouvia, e depois ele respondia. Ele sendo Deus, ele ouvia. E por que nós não queremos ouvir ninguém? Ele sabe tudo. Não precisa ouvir ninguém. Ele já sabe. Jesus ouvia as pessoas, os doutores, e respondia. E as pessoas ficavam assustadas. Pois não. E diz que quando ele desceu para Nazaré, era submisso. A característica do céu é a submissão. E a característica do inferno e da terra é insubmissão, é rebeldia. Ele era submisso em todas as coisas. Muito bom. O pastor falou um negócio muito interessante. O que ele fez depois daquele encontro de Maria e José e Jesus? A Bíblia diz que ele deixou o templo e desceu para Nazaré. Ou seja, não, mãe, pode ir, que eu estou cuidando das coisas do papai aqui, do meu pai. Pode ir embora. Não, Jesus não fez isso. A Bíblia diz que ele desceu com os seus pais. Ele obedecia. Maria chegou ali, conversou com ele, e disse, estou tratando das coisas do meu pai. Não, filho, nós estamos embora. Tá bom. Deixou o templo e foi para casa. Ele era obediente, irmão. Ele obedecia a seu pai e sua mãe. Jesus nasceu num lar aonde havia, e depois nós vamos tratar aqui, que era um lar que tinha procedimento judaico. Até essa viagem a Jerusalém era um procedimento judaico, era uma família muito religiosa. Uma família que obedecia à lei, tinha os procedimentos. Então Maria e José eram assim, religiosos e seguia assim, de praxe a questão religiosa. É bem verdade que as outras festas, a festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste, já não tinha nos dias de Jesus assim uma força como antigamente. Depois da destruição do templo, já não se atuavam tanto, mas a festa da Páscoa era forte. Jesus foi em todas essas festas. Essa foi a primeira de tantas outras que ele foi, como judeu. Mas vamos lá, irmão. Cuidado com o corpo. Como todo ser humano que possui um corpo físico, Jesus também viveu os limites dessa dimensão corpórea. Ele também se cansava. Jesus sabia da importância que tem o corpo humano e, para isso, tratava de dar o devido cuidado ao seu corpo, para recuperar as suas energias físicas. Por exemplo, Marcos relata que ele procurou o descanso necessário. Mateus 6, 31 e 32. Aqui Jesus pede para que os seus discípulos descansem, porque eles estavam cansados. A palavra grega anapao, traduzida como repousar, significa parar com todo o movimento, a fim que se recupere as energias. Se o mestre deu o devido cuidado com o seu corpo, não deveríamos nós fazer o mesmo? Aqui é um ponto delicado. Um ponto delicado. Os irmãos sabem que hoje em dia está se multiplicando as academias. Hoje se multiplica isso assim aos montes, né? Culto ao corpo. O corpo hoje, a pessoa amanhece, anoitece e vai dormir pensando no corpo, endeusando o corpo. Surgiu um negocinho aqui, a pessoa já perde o controle. Precisa saber o que é. Uma gordurinha aqui, tem que ir lá fazer uma cirurgia, tirar. Enfim, um culto ao corpo. Há pessoas que passam horas e horas e horas na frente de um espelho, porque... Então, o corpo é o mais importante do que tudo. Endeusando o corpo. Tudo é para o corpo. Tudo que se faz é para o corpo. Pensando no corpo, e o corpo está em primeiro lugar. Não. Agora, todos os extremos são perigosos.
você endeusar o corpo, você está numa faixa perigosa. Agora, você também, irmão, não dar um devido cuidado ao corpo, também não tem apoio bíblico. Porque se Jesus pediu descanso, ele pediu para que os seus discípulos descansassem. Deus descansou no 7º dia. E Paulo diz que o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Então essa teologia distorcida da palavra de Deus, eu sei que eu estou falando com muita gente pela internet, e é bom que você saiba isso. E aqui na igreja, é bom que a gente tenha consciência disso. Essa escola dominical é muito boa porque dá para você falar bastante coisa. O corpo, irmãos, é o templo do Espírito Santo. Então essa ideia que isso aqui é coisa do pecado, que a carne é coisa do pecado, e abandonar o seu corpo, meu irmão, não tem apoio bíblico. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele deve ser bem cuidado. E há outros que abandonam o corpo, irmãos, de uma tal forma assim, que vira uma bola. E ficam uns 100, 150, 200 quilos, aí vai. Não tem nenhum cuidado com o corpo. Nenhum asseio. Está vendo que está caminhando de forma errada e não tem nenhum controle. Precisa, irmãos, ter um cuidado com o seu corpo. Se você não pode comer certo tipo de alimento, não coma, não tenta Deus. Porque depois você vai ficar doente e vai dizer que é o diabo. Então esse extremo é muito perigoso. Não só no que come, mas também do jeito que se apresenta diante das pessoas. Porque conforme o ambiente, conforme o jeito que a pessoa se apresenta diante das outras pessoas, ela está sendo um chamarisco de Satanás, provocando, instigando e envenenando a carne do outro. Perfeitamente. Então, você nesta manhã, saia daqui com esse sentimento. Eu preciso cuidar do meu corpo. É templo do Espírito Santo. Eu vi uma moça orando lá nos Estados Unidos para um jovem que comeu muito. É impressionante. Ela disse, Jesus, ajuda esse jovem a saber o que come de forma demasiada para que não aconteça isso com o seu corpo. A gente, irmãos, precisa ter... Jesus dá essa noção. Ele se cuidava. Ele descansava. Ele subia no monte, irmão, e os discípulos ficavam no pé do monte e diziam, ele está descansando. Ele está descansando agora. Porque a pressão era muito grande, irmão. Imagine só uma pessoa que curava, que multiplicava pães e dava vista. Ó, vamos imaginar a pressão que Jesus tinha aqui na terra. Se ele não se afastasse um pouco para descansar, porque no outro dia a jornada era grande. Ele precisava ter um tempo para o descanso. Você precisa tirar um tempo para descansar. Depois de um dia de trabalho, no final de semana, eu não sei. Depois que vai acontecer, você vai entrar num estado depressivo. Você vai cair numa neurose. Depois você vai cair num quadro irreversível. E aí? Aí você vai procurar os medicamentos pesados para você reverter o quadro. Sendo que a Bíblia está ensinando você a levar uma vida sossegada, trabalho. Então Jesus, ele crescia, ele sabia que ele era Deus, mas ele era um homem e precisava do descanso. Ele precisava se alimentar. Ele precisava... Há muitas pessoas, irmãos, que pensando só em ganhar dinheiro, esquece o corpo. Isso usando as duas vertentes. Trabalhando em empresas, em buscando recurso financeiro, esquece o corpo. E outros se mergulham também na obra de Deus, esquece tudo. Estou trabalhando para Deus. Então agora não precisa cuidar de mais nada. Não, meu irmão. Vamos fazer as coisas dentro do controle e dos seus limites, porque você é uma máquina humana, é carne, é nervos que estão aí.
Depois que você sair da sua fase elástica, você vai para a sua fase plástica. Você entende o que é isso ou não? Não? O material, irmãos, ele tem a fase dele, que é a fase elástica. Ou seja, pega uma régua, uma régua, quando você dobra ela assim, você solta, ela volta na sua origem. Ela vai ficar reta novamente. Elástica. Certo? Você flexiona, você solta, ela volta na sua fase original. Isso chama fase elástica. Agora, se você tentar ir levando ela vai entrar numa fase chamada fase plástica. Essa fase plástica é curta. A fase elástica, ela é longa. Mas a plástica, ela é curta. Você nem percebe. Você só escuta o barulho. Mas antes de quebrar, ela entrou numa fase plástica. É ruptura. Se você conseguir voltar antes, ela volta. Mas ela não volta mais nas condições que ela original. Ela fica envergada. Isso com os outros materiais também acontece. Quando sai da fase elástica e vai para a plástica, não volta mais na fase original. E sabe o que acontece? Fica torto. Então se você entrar na fase plástica, torce. Aí fica... Aí tem que o médico ir ali fazer uma cirurgia, fazer alguma coisa para você voltar na sua posição. Então, entenda que você é um ser humano. Que você não consegue carregar mais do que os seus limites suportam. Vai dar uma distensão. Lombar. E assim sucessivamente. Aqui a lição nos mostra que Jesus teve o devido cuidado com o seu corpo. Ele crescia de forma assim gradual. Isso mostra, irmãos, o seguinte: Jesus ele aprendia cada dia um pouco. Ele aprendia cada dia um pouco. Ele aprendia com seus pais. Ele aprendia na escola. Ele ia aprendendo porque ele era Deus. Mas aqui ele passou pelo todo o processo de aprendizado como homem. Aprendeu a viver socialmente com as pessoas. Aprendeu a falar. Aprendeu a falar A, B, C, D. No grego não é, no hebraico não é A, B, C, D, mas trazendo para a nossa linguagem aqui, ele aprendeu todo o processo, irmão. Porque lá em cima ele não tinha isso, ele não sabia o que é isso. Aqui ele precisou. Vocês sabiam disso? E a gente que não quer aprender. Eu não vou estudar. Se Jesus precisou passar por tudo isso, por que eu e você não vai passar pelo processo de aprendizado? Não tem como, irmão. Jesus e a família. No antigo Israel, no tempo de Jesus, havia uma estrutura familiar consolidada. Os estudiosos observavam que a família hebraica obedecia à seguinte estrutura social. Em dogma, casam-se com os parentes. Isso aqui é... Por que os judeus se casam com parentes? Por que eles se casam com parentes? Mesma tribo? Herança. Herança. Se casa fora da tribo, fica para outro. Então você perde. Então quando você for se casar, pense bem. Os judeus casavam-se com os parentes, a mesma tribo. Por quê? Porque eles não queriam perder a herança. É uma forma que Deus trabalhou. Paulo, olha quanto tempo. Ele sabia de quem era a sua tribo. Paulo era da tribo de Benjamim. Sabia, porque isso passava de pai para filho. E aqui nós vamos estudar aqui, nós vamos ver também,
patrilinear, descendência de pai para filho, patriarcal, ou seja, isso vinha de pai, as coisas passavam de pai para filhos. Poder do pai patriolocal. Ali, irmãos, o sistema, a família que Jesus viveu, o sistema judaico, quem comandava era o pai. O pai mandava. Ali era o líder, ele é o máximo. Ele regia. Então, o que acontecia? Os filhos iam se casando e a filha, a menina, ela vinha morar junto com o pai, com o sogro. Então, se fazia uma casinha ao lado. Ia se casando o outro, era outra casinha. Outra casa. Então, ali ficava o centro, que era o pai, os filhos e as noras, ia rodeando toda a casa. Então, a família ficava toda ali em volta desse chefe. Ele ficava ali. E os filhos iam se casando e vai se construindo as casas ao lado, próximo. E assim o sistema é que Jesus viveu. Dentro desse sistema. E o respeito ali, a coisa ali, se torna em torno do chefe. Ele era o cabeça daquela família e assim sucessivamente. Ali se repartia as heranças, ali dava o futuro e assim sucessivamente. Isso era muito bom, viu, irmãos? Isso é um sistema muito bom. Foi Deus que assim quis que fosse e havia assim muito respeito nessas famílias. Muito respeito que hoje se perdeu. Essa é a dura realidade, irmão. Essa é a dura realidade. O mundo está como está, irmãos, porque muito do que está acontecendo aí é porque falta respeito. E nesse sistema patriarcal aqui, havia muito respeito entre eles, principalmente para o chefe. Muito respeito. Hoje, os filhos vê uma falta de respeito muito grande nos pais. Desrespeita um, desrespeita o outro. E assim sucessivamente. Depois cria-se um estado de rebeldia muito grande. E se vai ver, a origem está ali, ó. Está lá incrustada. Está lá porque não obedece à palavra de Deus. Jesus cresceu vendo um sistema em que havia respeito, havia obediência, havia liderança. E ele aprendeu e por isso ele pôde fazer. Você acha que Deus ia colocar o seu filho morar numa família que não tinha respeito? Você pensa que Deus ia fazer isso? Nunca, jamais. Ali, Maria respeitava José. José respeitava Maria. Era um lar onde havia respeito. Hoje em dia, irmão, a coisa está se perdendo assim ao longe. Hoje falta respeito, hoje falta amor e hoje falta confiança. Está se arrebentando. E isso vai aonde? Aonde isso corre? Corre para os filhos. Aí nasce esse filho vendo essa formação. Então Jesus, ele vem dentro de uma família aonde havia-se muito respeito, muita educação e muito ensino. Muito ensino. E dentro desse quadro de família, é bom entender que os nossos filhos devem aprender, como Jesus aprendeu em casa, com os pais. Ele teve toda a sua formação dentro de casa. E há muitas pessoas achando que o filho deve ser educado na igreja. Quando na igreja, ele vai somar as informações que ele recebeu lá em casa. É lá em casa que ele recebe todas as informações. O menino judeu, ele recebe todas as informações de educação religiosa, de respeito, informação, dentro do lar. Ele é preparado para o mundo dentro de casa.
Ele recebe todas as informações dentro do lar. Jesus foi educado dentro do lar, dentro da casa. Ele foi esse homem social, esse homem que sabia ouvir, sabia falar, tinha muito respeito com as pessoas, porque ele aprendeu junto com José e Maria. Então, dentro desse assunto Jesus e a família, tem todo esse contexto carregado. Jesus é a cultura local. A Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O vocábulo habitar traduz o verbo grego skeno e tem o sentido de fazer a sua tenda. Deus se humanizou e fez a sua tenda ou morada entre nós. Como homem perfeito, Jesus viveu no meio de uma cultura dos seus dias, fazia parte dessa cultura. Qual seja o povo, o espaço geográfico, a língua e a família, Jesus foi criado em Nazaré, na Galileia, e como nazareno. Aqui, vamos entender algo importante, irmãos. Quando Jesus falava ali na Judéia, as pessoas identificavam que ele era o quê? Quando ele falava, ele começava a falar, logo as pessoas identificavam que Jesus era galileu. Pelo sotaque. Até nisso, irmão, Jesus carregou. Jesus não veio com o sotaque do céu. Jesus veio com o sotaque, ele teve uma formação. Isso é muito lindo, irmãos. Ver assim, a humanização de Jesus, porque quando ele começava a falar, ele é galileu. Ele é galileu. Imagina como um piracicabano fala. A porta. Você viu como um carioca fala? Chegou um irmão aqui, que era do... acha carioca ali. Carioca da Gema. Começa a falar, é carioca. Começa a falar, é baiano. Começa a falar uai, é mineiro. É o mineirinho. Jesus era assim, irmão. Jesus começava a falar assim, eu quero Galileu. É um vivinho no Galileu. Era um Galileu, porque Jesus arrastava o R, o S, eu não sei, que dava ali, assim, toda a informação que ele era um galileu. Por que ele trazia era carregado? Porque ele chegou na Galileia com 2 anos. Ele deixa a Galileia com 30 anos. Estava carregado. A forma dele falar, não tinha como negar que ele era um galileu. Só que depois Jesus sai da Galileia e vai para onde? Para Cafarnaum. E lá ele fica onde? Em Jerusalém. Aí ele recebe um outro título, Rei do Judeu. Mas ao falar, eles percebiam que Jesus era um galileu. Irmãos, nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa forma de falar. Então usa a sua forma, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Agora, o que não pode, irmãos, é a cultura não ter sustentação na palavra de Deus. Você se aculturar com um lugar, não tem nenhum problema. O que não pode é essa cultura não ter apoio bíblico. Eu falo como carioca, eu falo como os baianos, eu falo como não sei o quê. Eu tenho uma cultura, tenho uma coisa, não tem nenhum problema. O que não pode, ela se opor à palavra do Senhor. Então Jesus foi criado no espaço geográfico, ou seja, Jesus carregava uma forma simples de ser. Não tem como você morar numa cidade chamada Nazaré, 25 anos, pastor Luciano, e carregar uma cultura de alguém que morava em Jerusalém. Não tem como. Não tem como. Quando você lê Isaías 53, você vai ler Isaías contando uma história que ele viu. Não é assim? Parece que ele está contando uma história do passado. Não é assim lá em Isaías 53? O que Isaías vê? Ele vê algo
que passou. Olha lá, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi. Foi o quê? É presente ou passado? Passado. Porque foi subindo como um renovo perante ele como uma terra seca. E não tinha. Tinha o quê? É presente ou passado? Passado. Se você ler tudo isso, e era desprezado, se fala que era passado. Isaías está contando uma história do passado. Só que esse passado aqui ia acontecer lá em 700 anos. Então, não é lindo? Então ele está falando do futuro como se fosse passado. Exatamente. Ele está falando do futuro como se já tivesse acontecido. Já tivesse acontecido. Ele fala e era, mas era, não tinha acontecido. É muito lindo. Ele parece que está olhando assim algo, um filme que tinha acontecido, só que isso ia acontecer daí 700 anos. Sabe o que é isso aqui? É a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, irmão. Ele está olhando algo, dizendo, olha, ele foi subindo como um renovo, e era desprezado, e ele tomou sobre si as nossas dores. Ele foi contando algo que tinha acontecido, mas na verdade não tinha acontecido. Ia acontecer. 700 anos antes, ele contou uma história desse menino Jesus, que viveu na Galileia de forma muito simples, não tinha beleza. Olhava para ele, era um homem muito simples, muito modesto. É tanto que ele era tão modesto, irmão, quando Jesus começou a falar, iniciou o seu ministério, as pessoas começaram a ficar assustadas. Em Mateus, no capítulo 13, mas não estou entendendo. Aqui estão as suas irmãs, aqui estão os seus irmãos, não estou entendendo. Ele morou aqui, não está aqui sua mãe, não está aqui seu pai, não estou entendendo mais nada. Esse homem era um homem normal. E da onde vem tanta sabedoria? E da onde vem esses poderes? Porque até ontem ele fazia caixote, até ontem ele fazia bancos, até ontem ele fazia mesa, e agora ele está abrindo os olhos dos cegos. Isto, irmãos, vem de encontro, dizendo que Jesus, até os 30 anos, realizava muitos milagres. Que Jesus era um super-homem, mesmo ali, ele olhava assim, a caixa aparecia. Ele olhava assim, a mesa se formava. E era coisa assim de assustar. Imagine que isso acontecia, irmão. A Bíblia fala que quando Jesus começou, é verdade, irmão Samuel, tanta história que se dizem aí, nada disso aconteceu, irmão. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele realizou ali em Caná da Galileia o que? O seu primeiro milagre. Vamos ficar, irmãos, com a palavra de Deus. Amém. Eu disse aos irmãos no início que eu ia me ater na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos dá a informação que Jesus realizou o primeiro milagre em Caná da Galileia. Agora, se você quer ler o livro de São Tomé, que fala que Jesus realizou o milagre quando era jovem, aí já é um problema seu. E eu não vou me ater a isso, não. Eu prefiro ficar com a Bíblia. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Agora, soltar barro de passarinho e soprar nele e sair voando, aqui não está nada escrito. Então, irmãos, Jesus foi um homem, sim, muito simples, muito, assim, um espaço geográfico muito simples, não olhava para ele, não se via nada assim que causasse espanto. Só que aconteceu foi o seguinte, quando Jesus, ele sai de Nazaré e vai para o Rio Jordão, ali começa um processo. Ali começa um processo. João, ele olha para Jesus. O que João era de Jesus? Primo. João olha para Jesus, diz, por que eu vou batizar esse meu primo? Ele nunca pecou. Esse batismo é para arrependimento. Agora,
o meu primo, ele nunca pecou, ele não precisa ser batizado. Eu sei quem é ele. Ele tinha certa... Na verdade, João, ele balançava entre um lado e o outro. Aí Jesus disse, não, faça isso, meu primo. Faça isso, porque eu preciso cumprir-se toda a justiça. Mas João foi avisado, irmãos, que aquele a quem recebesse uma orientação de Deus, que seria o Messias, o Salvador do mundo, ele recebeu essa informação de uma forma divina. E quando ele batiza Jesus, o que acontece no batismo? Deus brada, o Espírito Santo desce como uma pomba, e ali ele abraça Jesus e o batiza. Então acontece o que? As três pessoas, Jesus, o Espírito Santo como uma pomba, e Deus fala. A Trindade se manifesta ali no Rio Jordão. Só que no outro dia, João disse, Jesus ia passando, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tinha as convicções dele agora, ele fala de forma profética. Só que, irmãos, eu estou dizendo isso aos irmãos, porque lá na frente, João duvida de novo. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus capítulo 11. Olha aí, irmãos. Olha aí. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Mas agora aqui João está preso. João está preso. E lá no cárcere, ele balança de novo. Lá ele balança de novo. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide anunciar a João as coisas que ouvis e vede. Jesus não respondeu em palavras, Jesus respondeu em atos. Diga para João que os cegos veem. Diga para João que os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos vêm, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus não disse, vai lá, diga para João que eu sou o Filho de Deus, que eu sou. Ele disse, não, diga para ele o que está acontecendo aqui. Aí João disse, eu não tenho mais dúvida, é ele mesmo. Irmãos, você não pode ter dúvida que Jesus é o Filho de Deus. Você não pode ter dúvida que Jesus veio como homem. Você não pode ter dúvida que Ele é o verdadeiro Deus e é o verdadeiro homem. O diabo às vezes quer soprar no seu ouvido que não é. Aconteceu com João. E por que não poderia acontecer conosco? Será que é Ele mesmo? Será que Ele veio mesmo? Será? Lá no cárcere, João balançou de novo. Ele batizou o Filho de Deus. Ele viu a revelação de Deus. Deus bradou lá de cima. Este é o meu filho. E lá, daqui a pouquinho, ele está lá. Será que é? Será que não é? Jesus disse, não vou nem responder. Diga para ele o que você está vendo. Irmãos, é impressionante como a nossa fé flutua no tempo e no espaço. Hoje a gente está crendo piamente. Parece que o diabo fica nos perseguindo para nos trazer assim, dúvida no nosso coração. Que Deus nos guarde, irmãos. Irmãos, como prometi, são 10h30. Ficou a faltar Jesus e as suas emoções. Mas falo muito a respeito da emoção que Jesus sentia cansado, era pressionado. Quando você é pressionado, eles olhavam assim, Jesus foi muito educado.
Ele era pressionado e não respondia. Outra hora respondia. Que formação cultural, que formação que ele tinha, irmão. Era impressionante a sabedoria que Jesus tinha. E a Bíblia fala que ele crescia em graça e em conhecimento. Então você precisa de crescer na graça e crescer no conhecimento. Ontem eu ouvi um irmão falando sobre a respeito de pessoas que querem fazer visita nos hospitais. E chega no hospital e começa assim, falar em línguas, e pular e sapatear. E o paciente que está ali não está entendendo nada. Está acontecendo. Ele pensa rodar e fazer todo aquele barulho. E quem está do outro lado da cama começa a se assustar. Aí chama a enfermeira que tem um irmão lá rodando, batendo a perna e rodeando tudo. Tem coisa, irmãos, que a gente precisa entender que não se aplica. É falta de conhecimento. Então, viver uma vida cristã só buscando a espiritualidade é perigoso, irmão. É muito perigoso. Tudo vai fazer. Não. Agora também só letra, irmão, sai matando. A letra, só letra mata. É como se andasse com um revólver na cintura e uma faca. Porque o homem é carregado de letra só. Mas você vai ver, é uma máquina que não tem óleo. E vai batendo e fazendo barulho e ninguém suporta. Nós precisamos da graça, mas também precisamos do conhecimento de Deus. É as duas coisas que se fundem, irmãos, e dá a resposta que o reino de Deus precisa. Crescei na graça e no conhecimento. Então, Jesus, ele dava esse equilíbrio, ele crescia na estatura. Quando eu falo estatura, no original estatura aqui, irmãos, é que o português está estatura, mas ele cresceu. Mas essa estatura aqui, Jesus ia se amadurecendo. No original, isso aqui está dizendo assim, e Jesus ia amadurecendo. Ele começou verde e foi ficando pronto. E só ficou pronto quando? Aos 30 anos. Por que Jesus não começou aos 25? Ó Deus, ó Pai, 25 anos já estou pronto. Assim nós já faz aqui com 28 estou voltando. Não. Ele esperou o tempo do Pai. Aprenda a esperar o seu tempo, meu irmão. Eu estou aqui já há 5 anos, ninguém me enxerga. Eu sou o mesmo. Espera um pouquinho. Vai chegar o seu momento. Vai chegar a sua hora. Que você vai se levantar. Vamos esperar o momento de Deus. E você vai ver Ele como Deus esperou. Agora, vamos olhar aqui. Só queria falar só isso, um minutinho, irmãos. Já vou até fechar minha lição. Jesus tinha controle das suas emoções? Sim ou não? Sim. Vamos ver aonde? Aonde não? Onde não existe. Aonde? Aonde ele mostrou ter muito controle. Mas imagine só os poderes que Jesus tinha. Porque ele era homem e era também Deus. E se ele era Deus, ele tinha todos os poderes. E se você tem todos os poderes, não te afronta não, hein? Não te afronta não, porque você tem todos os poderes. Agora, ele detendo todos os poderes, ele foi insultado, ele foi cuspido, ele foi chutado, ele foi empurrado e se manteve equilibrado. Jesus disse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. E ele mandaria aqui o quê? 12 legiões de anjos.
Irmãos, vamos controlar nossas emoções? Vamos pedir para o Espírito Santo, me ajude a controlar as minhas emoções? Jesus, ele aprendeu a ser controlado, irmão. Ele se controlou. Imagine só você ouvir de um homem: você sabia que eu tenho poder para te soltar e para te matar? Imagine você ouvir de um homem isso, ele sendo Deus. Imagine só Pilatos chegar assim e dizer: você sabia que eu tenho poderes para te matar e para te soltar? E Jesus olhar para ele e dizer assim: olha, você não teria nada se meu pai não tivesse te dado. É muito controle, irmãos, emocional, muito controle. O rei do universo se controlou numa hora mais importante da nossa vida para nos conceder a salvação. Ele se controlou. Então peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar você a se controlar também naquelas horas agudas. Tem hora, irmãos, que olha é difícil, hein? Tem hora que você fala: Jesus amado, me dá força. Queria lembrar que o mais difícil não é agir certo. O mais difícil é a gente reagir certo. Reagir certo. Porque a reação é fruto de uma ação do outro, é um fruto de uma provocação do outro. E a gente, quando é provocado, sai da frente que vem coisa, né? O melhor é a gente não ser provocado. Às vezes a gente quer conhecer as pessoas, né? Eu quero conhecer as pessoas para me saber até onde eu vou. Não é assim? Na verdade é o contrário, irmãos. Você precisa se conhecer. Porque você se conhecendo, você não precisa conhecer bem as pessoas. Você precisa que ela vai se conhecer melhor. Saber até onde estão as suas cordas, os seus limites.